o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhe disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como os governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando eles e seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E disse: Jesus lhe perguntou: Que quereis que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua graça sobre nós. Deus, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade nesta noite. Que possamos, ó Deus, ouvi-la e praticá-la para a glória do teu nome. Ó Pai, que o Senhor me ajude nesse momento a fielmente expor a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade à nossa exposição no Evangelho de Marcos, hoje nós nos deparamos com este texto que fala sobre servir, ser servo, ser escravo. É a palavra que é usada aqui, doulos. Então, este é um texto que causa escândalo, tanto no contexto de Jesus, no contexto dos discípulos, tanto para a nossa época, tanto para os nossos dias. Por que isso acontece? É porque
Ninguém quer estar na posição de servo. Ninguém quer servir. Ninguém gosta dessa ideia de servir, desse status de servo, da vida de servo. Então, esse conceito é algo que traz uma perturbação para as pessoas. Quando essa ideia é lançada, você tem que servir, você tem que se dispor por outra pessoa, as pessoas elas dão um passo atrás. Porque, em última instância, ninguém quer servir, mas todos têm o desejo de serem servidos. Todos querem estar nessa posição de receber e não de dar. Para exemplificar como esse pensamento ele está difundido na nossa sociedade, eu vou trazer aqui um exemplo que pode até ter acontecido conosco já, pode até ter acontecido com você, algo bem comum quando nós vamos a um restaurante, algum lugar onde tem ali um garçom, uma garçonete, e algo não sai da forma que nós esperamos, a gente acaba que reagindo por muitas vezes mal. E por que isso acontece? Porque o pensamento que vem é que, nossa, eu estou aqui, eu estou pagando, então eu quero ser bem servido, eu quero ser bem recebido, eu quero ser bem atendido. Esse é o pensamento que brota quase que imediatamente na cabeça das pessoas que estão naquela posição. E qual é a mentalidade que é exposta? A mentalidade é que aquele que está sentado à mesa, ele tem superioridade àquela pessoa que naquele momento o está servindo. Ele se acha superior àquela pessoa, então ele quer exigir os seus direitos, porque ele está pagando. Então, se eu estou pagando, eu sou superior. E em contrapartida, muitas vezes, aqueles que estão servindo, eles têm uma mentalidade que é anti-serviço. Eles não querem servir. Por quê? Na cabeça dele, no pensamento dessa pessoa, quando você está servindo, você está numa posição inferior. Você está abaixo daquela pessoa que está sentada à mesa. Então, esse é um exemplo prático e comum de como esse pensamento de consumismo ele está permeado na nossa sociedade. E muitas vezes esse pensamento ele também chega dentro da igreja. Vou falar um pouco mais disso mais adiante. Mas qual que é o ponto aqui? É que toda a humanidade, todos nascidos de mulher, eles nasceram para servir. Esse é o ponto. Todos vão servir a algo. Todos nascemos escravos. Todos estamos debaixo de servidão. Eu trago aqui um exemplo bíblico que está lá em Romanos capítulo 6, versos 17 e verso 18. Diz assim: Mas a graça de Deus, porque embora, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Ou seja, todos os homens, toda a humanidade está debaixo de servidão, está servindo ao Senhor. A diferença é a qual Senhor as pessoas estão servindo. Se elas estão servindo ao pecado, se elas estão servindo a Satanás, ou se elas estão servindo à justiça,
se elas estão servindo ao Deus vivo. Essa é a diferença, mas todos, em algum sentido, estão sendo escravos, estão sendo servos de alguma coisa. O problema é que o homem ele não consegue, o homem natural ele não consegue entender essas coisas. Então, o seu entendimento ele está distorcido na forma com que a realidade lhe é apresentada. Por quê? Como eu já disse, a cultura, ela avisa o indivíduo, ela informa o indivíduo que quanto mais ele é servido, mais ele é livre. Mas, em contrapartida, a palavra de Deus vai dizer o contrário. Então, o Evangelho, o reino de Deus é totalmente contracultural, porque ele vai ensinar o inverso do que o mundo está pregando, do que o mundo está ensinando. Hoje nós vivemos numa cultura do self, na cultura do eu, onde o eu, a pessoa, ela está no centro de todas as coisas e tudo que está em volta dela deve servi-la. Isso também se reflete nessa cultura do consumo, onde as pessoas elas desejam consumir. Então, se elas estão ali para consumir, tudo deve estar de acordo com a sua vontade, tudo deve estar de acordo com aquilo que ela projeta para a realidade. Então, o Evangelho, como eu disse, ele vai mostrar que, na verdade, a liberdade é daqueles que entenderam a realidade do serviço. Aqueles que agora são escravos da justiça, aqueles agora que são servos de Deus, que se submetem ao Senhor Jesus Cristo, esses têm a possibilidade de servir em liberdade. Enquanto aqueles que acham que o servir ao eu é liberdade, na verdade eles estão cada vez mais alienados de Deus, cada vez mais distantes de Deus e cada vez mais aprisionados por esse pensamento, por essa cultura. Então, a partir disso, agora nós passamos à exposição da palavra. Mas antes de expor os versículos, é importante a gente saber aonde que nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. Então, esse texto aqui é a terceira predição de Jesus da sua morte e ressurreição. Então, desde lá de Cesareia de Filipe, em Marcos capítulo 8, verso 27, Jesus ele está numa viagem rumo a Jerusalém, que é ali o local determinado por Deus, onde Jesus fará expiação por meio da sua morte sacrificial. Então, desde quando ele parte de Cesareia de Filipe, ele está ali num destino, e o seu destino é Jerusalém, o seu destino é a morte. E é importante nós relembrarmos que nesta jornada até Jerusalém, por 3 vezes, Jesus ele vai ensinar sobre essas coisas, ou seja, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, a sua paixão. Ele vai, a sua primeira predição ela acontece em Marcos capítulo 8, verso 31. A segunda predição em Marcos 9, verso 31. E a terceira predição que está diante de nós aqui no texto que nós estamos expondo nessa noite. E esse texto também, ele vai trazer a última série de acontecimentos do ministério público de Jesus. Ou seja, a partir do verso 11 do Evangelho de Marcos, o que nós teremos é a última semana de Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição. E também esse trecho final do capítulo 10, ele é um resumo dos 2 temas centrais que Jesus vem tratando desde Marcos capítulo 8, verso 31,
que são as suas predições da sua paixão e o chamado de Jesus ao discipulado. Então, é importante a gente relembrar esses pontos aqui, para que a palavra de Deus faça mais sentido para nós. Versos 32 a versos 34. Então, aqui nós vemos o relato de Marcos de que Jesus ele estava subindo para Jerusalém. E este relato, o terceiro relato da predição de Jesus, ele é o mais detalhado das predições. Ele vai apresentar o local exato aonde o sofrimento de Jesus vai acontecer, que é Jerusalém. E na sequência dos acontecimentos, o evangelista ele vai trazer a sequência de que esses fatos acontecerão. Então Jesus ele será entregue aos principais líderes religiosos, ou seja, aos sacerdotes e dos escribas, e esses vão condená-lo à morte e os entregarão aos gentios, ou seja, aos romanos, ao governo que estava dominando Israel naquele contexto. E esses gentios, por sua vez, vão fazer o quê? Vão zombar, vão cuspir, vão açoitar e matar Jesus. Mas é interessante a gente lembrar que todos esses atos, zombar, cuspir, açoitar, matar, eles fazem parte do roteiro do servo sofredor que é relatado em Isaías, no capítulo 50 e no capítulo 53. E no final, o evangelista vai dizer que no terceiro dia Jesus ressuscitará depois de sofrer e ser morto. Mas o que Marcos ele quer ensinar aos seus leitores ao trazer todos esses detalhes? Então, a intenção do evangelista é mostrar que a morte de Jesus não foi um acidente, uma infeliz tragédia. Ou seja, cada ato ele foi determinado. Como diz Isaías, capítulo 53, verso 10, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então, ao trazer esse relato tão detalhado, Marcos ele quer ensinar aos seus leitores que o que ia acontecer com Jesus já estava determinado desde a eternidade. Não foi um acidente, não foi um desvio, não, essa era a vontade de Deus. E Jesus ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. Ele sabia que ele seria morto em Jerusalém. Ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia tomar o cálice da ira de Deus. Mas mesmo conhecendo o seu destino, o texto vai dizer que ele ia adiante de todos. Ele era aquele que puxava a fila, que conduzia os discípulos, que ia na frente dos seus discípulos, mesmo sabendo o que o aguardava. Ele vai à frente, ele não se esconde, ele não titubeia, mas ele é aquele que conduz, mesmo sabendo do seu destino. Então, Jesus, como uma ovelha que segue para o matadouro, vai subindo a Jerusalém. E por que Jesus está fazendo isso? Porque ele entendia a necessidade divina da sua morte e ele desejava fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade que Deus determinou para ele. Então, ele segue adiante, ele segue a cruz. Versos 35 aos versos 37. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos.
E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? E eles responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Observe que nas 3 predições de Jesus da sua paixão existe um padrão. Em todas as 3 vezes que Jesus ele vai ensinar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, há uma reação negativa por parte dos discípulos. As 3 vezes que Jesus fala sobre esse assunto, Jesus ensina os seus discípulos sobre este assunto, na sequência eles reagem de forma negativa. As 3 vezes. Pedro reage de forma negativa. Depois, os outros discípulos, eles vão reagir de forma negativa na segunda predição. E agora, João e Tiago também seguem no mesmo caminho. Então, o texto vai dizer que Tiago e João, eles chegam até Jesus, reagindo de forma negativa, e faz um pedido a eles: Senhor, o Senhor nos concede o que te pedimos? E Jesus ele vai dizer, ele vai responder aos seus discípulos com uma pergunta. Jesus vai perguntar a eles: o que quereis que eu vos faça? Então, nós já aprendemos que quando Jesus ele faz uma pergunta, isso não significa que ele não conheça a resposta, que ele não saiba a resposta, e sim que ele quer extrair o que está dentro do coração das pessoas. Jesus, como bom mestre, ele vai questionar o Tiago e João, ele vai trazer para fora, dar oportunidade para eles trazer para fora o que está dentro do seu coração. Ele vai fazer com que eles confessem ali o seu desejo. Esse desejo não era um desejo muito bom. E qual é o pedido que eles fazem? Senhor, que na tua glória o Senhor nos conceda que um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Esse pedido de Tiago e João, primeiramente ele pode soar como um pedido todo e ingênuo, mas ele faz sentido aqui no contexto em que nós estamos. Por quê? Porque eles já reconheciam, eles já criam que Jesus era o Messias. Então, se Jesus era o Messias, na cabeça dele, logo ele seria glorificado. Então, nada seria mais interessante para eles do que pedir para Jesus que seria glorificado, que na glória de Jesus um assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda, que simbolizava ali os lugares de primazia, os lugares de importância. Então eles estariam ali ocupando lugares de destaque ao lado de Jesus. Mas o que eles não tinham entendido é a natureza messiânica de Jesus. Eles estavam totalmente desconectados da realidade que Jesus vinha ensinando para eles desde lá de Cesareia de Filipe. Jesus tinha falado há pouco sobre o sofrimento que o aguardava. Mas Tiago e João, eles ignoraram esse fato, ignoraram essa predição, ignoraram esse ensino de Jesus, do seu sofrimento, porque, na verdade, eles estavam preocupados, não com Jesus, não com a glória de Jesus, mas com sua glória pessoal. Eles estavam preocupados com si mesmos, eles queriam
lugar de primazia, lugar de destaque. Eles queriam ser reconhecidos como importantes. Versos 38 e 39. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com um batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: bebereis o cálice que eu bebo, e serei batizado com o batismo que sou batizado. Para explicar esses dois versículos, eu peço ajuda aqui de Edir Carson, um importante comentarista, considerado hoje um dos mais importantes comentaristas do Novo Testamento. E ele diz o seguinte: a resposta de Jesus não é severa, mas mistura firmeza e sondagem. Muitas vezes é a ignorância que busca liderança, poder e glória. Os irmãos não sabem o que estão pedindo. Pedir para reinar com Jesus é pedir para sofrer por Ele. E eles não só sabem o que estão pedindo, mas também não têm ainda uma percepção clara do sofrimento de Jesus. Irmãos, isso vai ficar evidente quando eles vão responder positivamente a pergunta que Jesus faz para eles. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? O que eles falam? Podemos. Mostra que eles não tinham entendido o que Jesus estava dizendo. Mostra que eles não tinham entendido o destino de sofrimento, de dor que Jesus Cristo estava indo a Jerusalém. Outra coisa, eles não tinham a ideia de que o sofrimento de Jesus era único. Só Jesus ele poderia beber aquele cálice. Só Jesus poderia receber aquele batismo. Por quê? Porque o cálice aqui significa ira de Deus. Então, não somente ele beberia o cálice da ira de Deus até a última gota, mas também ele seria imerso, ele seria batizado nessa ira, ele seria mergulhado nessa ira. Eles não conseguiam discernir essas coisas. Então eles vão responder: podemos, mas eles não sabiam o que estavam pedindo e não sabiam o que estavam respondendo. Jesus vai dizer o que para eles? Tá bom, vocês vão beber do cálice que eu bebo. Ou seja, em certa medida, Tiago e João iriam sofrer por causa de Jesus. Isso tanto é verdade que Tiago ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi o primeiro a morrer por causa do nome de Jesus. Está lá em Atos capítulo 12. Ele é transpassado sobre a espada de Herodes. E também João, ele é exilado na ilha de Patmos. E diz a história que ele foi quase frito vivo, jogado num tacho para ser frito vivo. Então, em certa medida, eles experimentaram o que é sofrer por causa de Jesus. Em certa medida, eles tomaram o cálice e foram batizados neste sofrimento. Verso número 40. Então, Jesus vai dizer: mas quando se assentar à minha esquerda e à minha direita, não cabe a mim conceder. Isso é para quem está reservado. Então Jesus aqui ele não vai dizer, ele não vai declarar, ele não falará quem irá se assentar à sua direita e à sua esquerda. Isso fica oculto, é um mistério. Mas o problema ele poderia ter terminado
42, 43, 44, Jesus ele vai trazer novamente uma lição sobre o reino de Deus. E para isso, o que ele vai utilizar? Ele vai tomar como exemplo o governo gentílico. E esse exemplo que ele vai trazer é um exemplo negativo daquilo que o discipulado cristão ele não deve ser. É um exemplo negativo. Então Jesus vai dizer aos 12: vocês estão vendo aí como os governantes gentios usam a sua autoridade para dominar sobre os seus súditos? Você está vendo como eles usam da sua posição, do seu destaque, da sua glória, para que os outros se submetam a eles, para que os outros os sirvam, e eles tiram vantagem da sua posição privilegiada? Vocês estão vendo como é? O que Jesus vai dizer para eles? Mas entre vós não será assim. O que vocês estão vendo no governo gentílico, no reino de Deus, não é assim. Não vai ser assim que vai funcionar entre vocês. Não vai ser assim que vocês vão tratar uns aos outros. Não vai ser assim que vocês conseguirão posição de destaque, de honra, de primazia. Não. Robert Stein, ele vai fazer um comentário muito oportuno sobre este texto. Ele diz assim: no mundo secular, podem pensar que governantes devem ser bons e justos, ao invés de maus e opressores. Mas a liderança cristã é bem mais radical. Jesus ensina que no reino de Deus, a liderança é totalmente diferente. Ela nem mesmo envolve ser senhor sobre os outros. Pelo contrário, envolve ser servo deles. A verdadeira grandeza envolve ser servo e escravo. A grandeza no reino de Deus não envolve honras públicas, nem autoridade para dar ordens aos outros, mas serviço humilde e sem recompensa. Isso é o que Jesus estava ensinando aos 12, aos seus discípulos. Então, ao trazer esse ensino de que a liderança cristã, ela se dá pelo meio do serviço abnegado, ela se dá por meio da servidão, que aquele que deseja ser grande, aquele que deseja ser destacado no reino de Deus, é aquele que primeiro ele deve servir, primeiro ele deve sofrer, vai desconstruir o desejo de grandeza dos discípulos. Entre vós não será assim. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos: vocês estão olhando para o reino dos homens e pensando que o reino de Deus segue a mesma dinâmica. Não. O reino de Deus ele é totalmente distinto. O reino de Deus ele funciona ao contrário do reino dos homens. No reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Como se ele dissesse aos seus discípulos: vocês querem ser grandes? Sirvam. Querem ser importantes? Sirvam. E a palavra que Jesus ele utiliza aqui para servir é diáconos, que traz a ideia daquele que serve à mesa, ou seja, o garçom. Lembra do garçom lá da introdução? Essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui. Ou seja, vocês são garçons. Vocês não estão assentados à mesa, mas vocês são aqueles que estão servindo, aqueles que estão levando o alimento. Vocês aqui são aqueles que estão trabalhando e não desfrutando, mas estão servindo. Mas Jesus ele não para por aí. Ele vai aprofundar ainda mais o seu ensino.
Então, na segunda parte do verso, ele vai usar uma outra palavra, que é doulos, que significa escravo. Ou seja, ele está ensinando aos seus discípulos: vocês não apenas são os garçons, vocês são escravos, porque o garçom ele serve porque ele tem serviço, mas o escravo ele serve porque ele tem um senhor. E quando o escravo ele está servindo, ele deve considerar o outro como mais importante. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês são escravos. Se vocês querem ser grandes, vocês devem se comportar como escravos. Vocês devem considerar aqueles que vocês servem mais importantes do que vocês. Vocês devem levar em consideração as necessidades daqueles que vocês servem antes das suas necessidades. Vocês são escravos. E são esses que se comportam dessa forma, que se colocam como servos, como garçons, como escravos do seu irmão, como escravos do seu próximo, é que são destaque no reino de Deus. Aqueles que servem sem esperar nada em troca, aqueles que servem por amor a Cristo e por amor ao próximo, por amor ao irmão, porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que Jesus nos libertou, não para que o nosso eu esteja no centro, mas para que ele saia, para que Jesus agora domine, reine sobre nós, e assim nós tenhamos condições de servir ao nosso próximo. Como isso se aplica a nós? Na prática, como isso se dá para nós aqui, comunidade cristã da graça de Birigui, dos nossos dias? Primeiro, no reino de Deus, todos têm que servir. Servir não é uma responsabilidade só da liderança. Não são apenas os líderes que devem servir. Não são apenas os líderes que devem se desgastar, mas todo crente, todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele tem a obrigação, o dever de servir. O pensamento que pode estar passando na sua cabeça agora: mas eu não tenho nenhuma função na igreja, como é que eu vou servir? Como é que eu vou servir? É claro que você tem. Você tem a função, você tem o trabalho de servir o seu irmão. E para isso você não precisa ser líder, você não precisa ocupar a cargo de liderança. Não. Isso começa com uma atitude simples, como um cumprimento, um sorriso, como uma conversa, como uma ajuda que você pode oferecer ao seu irmão, se dispondo a fazer algo, enxergando alguma necessidade dos irmãos, alguma necessidade da igreja e se dispondo a sanar essa necessidade. Como você não exerce nenhuma função na igreja? Você exerce sim a função de servir ao seu irmão. E uma segunda aplicação é: qual que é o melhor lugar para que nós exercitemos o serviço cristão? Onde que é? Qual lugar? Aonde que na prática nós podemos viver o serviço cristão? Na família. Esse é o principal lugar aonde nós exerceremos o nosso serviço cristão. É servindo a sua esposa, é servindo os seus filhos, é negando a sua vontade para suprir as necessidades da sua família, é se sacrificando por eles. Isso eu estou dizendo aos homens, é se sacrificando pela sua esposa, se sacrificando pelos seus filhos, não como uma posição ali de soberano dentro da sua casa. Você se comporta como aquele que deve ser servido, como a esposa fosse ali a sua escrava e ela tivesse que fazer as suas vontades, enquanto você
vive a sua vida. Como eu disse na exposição sobre o casamento, agora, depois de casado, você não pertence mais a si mesmo, você pertence à sua esposa. E da mesma forma, a sua esposa pertence ao seu marido. Então, o serviço deve ser praticado em casa. As esposas devem estar dispostas como auxiliadoras idôneas, como ajudadoras, a servir e ajudar os seus maridos para que eles cumpram o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. E os filhos, e isso é um dever de todo pai cristão, devem ser ensinados a servirem. Essa cultura do serviço, ela deve ser ensinada aos filhos desde pequenininhos. Você deve ensinar que ele não está vivendo para si mesmo, que ele não deve viver para si, mas que ele tem um chamado para o serviço. Então, é obrigação dos pais a ensinar, a mostrar o caminho, a conduzir os seus filhos pelo caminho do serviço. Mas isso não é uma tarefa que acontece e que é ensinada assim, de repente. Por quê? Porque na maioria das vezes as crianças, elas são ensinadas como? Pelo exemplo. Então, se você, pai, se você, mãe, não der o exemplo para o seu filho, ele não vai aprender. Se você quiser ensinar o seu filho a servir, mas ele não ver o exemplo de serviço em você, isso vai ficar praticamente impossível de ser ensinado, porque ele vai seguir o seu exemplo. Até certa idade, a criança, ela não tem a capacidade de discernir, né, a teologia. Então ela não vai saber como Jesus morreu por ela, qual que é o significado dessas coisas. Ela não vai entender essas coisas. Isso vai sendo ensinado à medida que ela vai tendo condições cognitivas para entender essas coisas. Mas o exemplo, esse fica, esse marca, esse vai ficar no DNA espiritual do seu filho. Não que você tenha essa capacidade de salvar ou de fazer algo pelo seu filho, mas você tem o dever de conduzi-lo à verdade, de conduzi-lo ao serviço. E a terceira aplicação é: sirva ao próximo aonde Deus te colocar. Muitas vezes nós temos essa falha de querer fazer acepção de quem nós vamos servir. Não, esse aqui eu não quero servir, não gosto dele, não vou me submeter, não, mas esse não é o chamado, esse não é a nossa vocação. Fomos para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir todos indistintamente. Porque fazendo isso, nós estaremos sendo luz, sal, nós estaremos cumprindo o nosso chamado como discípulos para iluminar esse mundo que está em trevas, não pela nossa própria luz, mas refletindo a luz de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos que confessar que servir não é algo tão fácil assim. Nos colocar debaixo das outras pessoas, nos comportar como escravos, tratar as outras pessoas, os nossos irmãos, talvez aqueles que nós não gostemos, como mais importantes, como prioridade sobre nós, não é algo fácil, não é algo simples. E muitas vezes nós falhamos nessas coisas. E quando eu falo isso, eu estou me colocando também no bolo
não estou me isentando. Eu que sei das minhas dificuldades de humildade, das minhas dificuldades em humilhar em certas situações para certas pessoas. Mas o verso 45, ele vai nos trazer esperança, ele vai nos trazer alegria, ele vai nos conduzir a uma vida de serviço. Veja o que Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus, ele é o nosso exemplo máximo, o nosso exemplo supremo. Então, o Senhor do universo se faz carne, deixa a sua glória eterna. Para quê? Para servir aqueles que não mereciam, para servir aqueles que não são dignos dele, para servir a pecadores, para servir aqueles que estavam o rejeitando, para se submeter a esses. Então, diante dessas coisas, quem somos nós para nos servir? Aonde nós estamos para que nós tenhamos esse pensamento de não querer servir? Mas só que Jesus, ele não é apenas o exemplo, ele é aquele que nos dá condições para viver uma vida de servo. Por quê? Porque, como diz o final do verso, ele dá a vida em resgate, em nosso resgate. Jesus é aquele que nos resgata, que nos redime, que nos tira do reino das trevas, que nos tira do poder e do domínio do pecado e nos traz para fora e nos torna livres. Ou seja, aqueles a quem Jesus resgatou estão livres do pecado, e esses eles são chamados para fora. E agora, por causa desse resgate, por causa desta salvação que ele nos entrega, desta nova vida, desse novo coração que ele nos dá por nós temos a condição de viver uma vida de servo. Jesus nos dá a condição de entregar a nossa vida por ele e pelos nossos irmãos. Ou seja, Jesus, ele não é apenas o exemplo, mas ele é o meio pelo qual nós alcançaremos uma vida de servo, uma vida de serviço abnegado. É ele, por meio dele, que nós recebemos o poder para matar o nosso eu, para negar o nosso eu, para tomar a nossa cruz e partirmos, seguindo a Ele. E Ele nos ensina que a vida do discipulado é uma vida de negação de si mesmo, é uma vida que exige a morte para si, a fim de morrer, de viver para Ele. Aquele que deseja ser o meu discípulo, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos dá condição. Ele não nos deixa com as nossas dificuldades, mas Ele vai prover o meio pelo qual nós cumpriremos a sua palavra. E diante disso,
Aonde a narrativa do cego de Jericó, ela se encaixa aqui? Ela cumpre um papel muito importante. Por quê? Porque ela é a antítese dos discípulos. Então, o verso 47 vai dizer: quando Bartimeu ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ao chamar Jesus de filho de Davi, Bartimeu, ele demonstra que ele tinha um conhecimento profundo de quem era Jesus, assim como os discípulos, assim como os 12. Bartimeu, ele reconhecia que Jesus era o Messias davídico, e ele tinha então o mesmo conhecimento que os discípulos. Mas qual que é a diferença? Qual que é a grande diferença entre Bartimeu e os 12? A diferença está na forma com que ele entende e como ele responde à missão messiânica de Jesus. Então, o verso 51 vai dizer: e Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Então, quando Jesus ele para atender o clamor de Bartimeu, e ele vai fazer o que? A mesma pergunta que ele fez para Tiago e João: o que queres que eu te faça? O que queres que eu vos faça? E qual é a resposta de Bartimeu para Jesus? Quero glória, quero poder, quero me assentar ao seu lado? Não. Isso poderia ser um pedido de Bartimeu. Por quê? Porque, como o texto diz, ele era um mendigo cego. Então ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Então ele sobrevivia de esmola da caridade dos outros. Então ele podia muito bem pedir riquezas. Ele podia muito bem pedir algo que aliviasse aquela situação em que ele estava. Mas qual que é a resposta dele? Ele não pede isso. E que ele diz: mestre, que eu volte a ver. Então veja a diferença de Bartimeu, esses mendigos cegos que ficava à rua pedindo esmolas, dos discípulos de Jesus. Bartimeu, ele tinha a exata noção de quem era Jesus. Jesus é o filho de Davi, é o Messias davídico, é aquele que veio resgatar Israel dos seus pecados, é aquele que veio redimir o seu povo, é aquele que os profetas deram testemunho. E ao se deparar com Jesus, ele clama, e enquanto as pessoas o repreendem, ele clama mais alto, ele chama, ele implora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a pergunta que fica para nós essa noite é que: quem somos nós no caminho do discipulado? Aonde nós estamos nos colocando aqui? Estamos como os 12? Ou estamos como Bartimeu, que clama, que implora, que reconhece? Porque se entendemos verdadeiramente quem Jesus é, a nossa posição, ela deve ser a posição de Bartimeu, do mendigo à beira da estrada, do cego à beira da estrada, esperando pela ajuda do seu Senhor. Mas talvez nós não estamos enxergando direito. Talvez nós não estamos entendendo bem quem é Jesus. Talvez a nossa visão ainda esteja como o cego de Betssaida.
saiba que está turva, que está atrapalhada. Então, se essa é a nossa condição hoje, se nós não entendemos quem é Jesus, se nós não entendemos o nosso chamado, se nós não entendemos o que é ser discípulo de Jesus, e que a vida de discípulo, ela quer dizer abnegação, ela quer dizer negar a si mesmo, ela quer dizer sofrer pelo nome de Jesus, nós temos que clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, que eu possa vê-lo como tu és, que eu possa entender o chamado que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não entendi, me ajuda a ver, que eu possa ver, e dessa forma, vendo a Ti, e olhando para Ti, e entendendo quem Tu és, de que o Senhor é tudo que eu preciso, porque todas as coisas procedem de Ti, e quando eu entendo isso, eu sei que tudo que eu tenho me é dado por Ti. Então eu não devo desejar qualquer outra coisa, porque essas coisas elas são criaturas, essas coisas elas são dádivas do Senhor. Me ajuda, Senhor, a olhar para Ti e ver a Sua beleza, a Sua glória, a Sua grandeza, a Sua maravilha. Me ajuda a Te desejar mais do que todas as outras coisas. Me ajuda, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Me ajuda a morrer para o meu eu. Me ajuda, Senhor, a Te colocar no centro da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a tomar a minha cruz. Ajuda-me, Senhor, a ser servos. Irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante, e é um momento privilegiado, onde nós, pela graça, estamos tendo oportunidade de ver uma igreja nascer, estamos tendo a oportunidade de cooperar com o Senhor na sua obra. O irmão Guilherme falou sobre a unidade, e é o nosso dever zelar pela unidade. E quando nós servimos uns aos outros, nós estamos zelando pela unidade. Quando nós nos submetemos uns aos outros, nós estamos zelando pela unidade. Quando nós nos comportamos como servos e não chegamos à igreja com essa mentalidade de consumo, que quer chegar nos lugares e ser servido, mas pelo contrário, que vem com o coração aberto para servir, para cooperar, nós estamos zelando pela unidade. E se o seu coração, se o meu coração não estiver disposto a essas coisas, clame ao Senhor: Filho de Davi, tem compaixão de mim, eu quero te ver. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro